Olá, meu anjinho! Seja bem-vindo a mais uma história para dormir. Hoje você vai conhecer o Príncipe Tell em uma aventura mágica e bem tranquila no reino das portas escondidas. Agora, deite bem confortável, respire bem devagar e deixe sua imaginação te levar, porque a nossa história já vai começar. A noite no castelo. A noite chegou bem devagar no castelo. Primeiro, o céu ficou de um azul mais escuro. Depois, uma estrela apareceu. Aí outra e outra. Como se as estrelas fossem pequenas lanterninhas acendendo uma por uma, só para avisar que era hora de descansar. O castelo do reino de Vale Dourado era enorme. Tinha torres altas, janelas largas, corredores compridos e um jardim tão grande que, se alguém tentasse contar todas as árvores, provavelmente ia esquecer o número no meio do caminho. Mas naquela noite, tudo parecia mais quieto do que o normal. Você já reparou que algumas noites são assim, mais silenciosas, mais macias, como se o ar ficasse fofinho? Pois era exatamente assim. O vento passava pelas árvores no jardim e as folhas faziam um barulho leve. Shhh, shhh, bem baixinho. E no alto de uma das torres, o relógio marcava as horas com um som calmo. Tudo no castelo parecia dizer: agora é hora de dormir. Tudo, menos o príncipe Tell. O príncipe acordado. O príncipe Tell estava deitado em sua cama enorme. A cama era tão grande que dava para colocar uns 5 travesseiros e ainda sobrava espaço. E Tell tinha, assim, muitos travesseiros. Um era macio, outro era fofinho, outro era mais firme. E tinha um que era o preferido dele, um travesseiro com uma fronha bordada com pequenas estrelas. Tell estava abraçando esse travesseiro, mas o sono não aparecia. Ele fechava os olhos, respirava, tentava pensar em coisas tranquilas, mas a cabeça dele ficava cheia de pensamentos. E se amanhã chover? Será que o cavalo do estábulo está bem? Por que o cozinheiro sempre faz sopa quando faz frio? Será que as estrelas se apagam de manhã? E quanto mais ele pensava, mais acordado ele ficava. Tell suspirou. Ai, sono! Onde você se escondeu? Murmurou. E sabe o que é engraçado? Tell era príncipe. Ele podia pedir quase tudo, mas ninguém podia trazer o sono numa bandeja. O castelo que dormia. Tell se sentou na cama, olhou para o quarto. O quarto dele era bonito. Tinha uma estante com livros, uma poltrona perto da janela e uma escrivaninha onde ele escrevia cartas, desenhava mapas e fazia listas de coisas que queria descobrir no reino. Mas naquela noite, o quarto parecia diferente, como se estivesse esperando alguma coisa. Tell ficou parado um instante, escutando. O castelo fazia sons pequenos, como todo castelo faz. O estalar da madeira, o assobio do vento, o tic-tac do relógio distante. Mas, por baixo de tudo isso, havia um som novo, um som que Tell nunca tinha ouvido antes.
era um som muito baixinho, quase um sussurro. Toque, toque, toque. Theo franziu a testa. Isso tá vindo de onde? Pensou. O som na parede. Theo saiu da cama com cuidado. Ele não queria acordar ninguém. Caminhou de meias pelo chão frio. Chegou perto da parede e o som ficou mais claro. Toque, toque. Theo encostou a orelha. O som parecia vir de dentro da pedra. Agora me diz, você também ia ficar curioso? Porque Theo ficou. Ele colocou a mão na parede. A pedra estava fria, mas, de repente, ela ficou morna. E então, bem devagar, como se alguém desenhasse com luz, uma linha apareceu, uma linha fininha, e ela foi se alongando, formando um contorno. Theo arregalou os olhos. O contorno era de uma porta pequena, uma porta que não existia antes. A porta escondida. Theo deu um passo para trás. O coração dele bateu forte. Mas não era medo, era aquela sensação de algo mágico tá acontecendo. A porta estava ali, feita de luz, com uma maçaneta dourada, e em cima dela uma plaquinha pendurada por um fio, balançando devagar. Theo leu a plaquinha. Somente para quem ainda acredita. Theo piscou. Acredita em quê? Sussurrou. E aí ele pensou em várias coisas, em histórias que ouviu quando era pequeno, em contos de reis e dragões, em lendas sobre lugares que aparecem só de noite. Theo sorriu. Eu acho que eu ainda acredito, disse, e colocou a mão na maçaneta. O primeiro passo. A maçaneta estava morna. Theo girou. A porta abriu sem fazer barulho. Do outro lado, não tinha corredor, não tinha sala, não tinha nada do castelo. Tinha uma escada que descia. E o mais estranho, a escada parecia feita de pedra, mas também parecia feita de sonho. Ela brilhava com pequenas luzes douradas, como vagalumes parados no ar. Theo ficou olhando. O ar lá dentro era diferente. Tinha cheiro de jardim depois da chuva e tinha uma sensação de segredo. Theo respirou fundo. Tá, eu vou, disse bem baixinho, e deu o primeiro passo. A escada que não terminava. Theo descia devagar, e cada degrau fazia um som suave. Plim, 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 como se fossem sininhos muito distantes. O castelo ficou para trás, mas Theo não se sentia longe. Era como se a escada tivesse levando ele para um lugar dentro do próprio castelo. Só que um lugar que ninguém via. O ar era mais quente e as luzes douradas flutuavam ao redor dele, acompanhando. Theo tentou contar os degraus, mas perdeu a conta rápido, porque a escada fazia curvas. O corredor das estrelas. Depois de muitos degraus, a escada terminou. Theo chegou a um corredor longo.
O teto do corredor era escuro, mas cheio de pontinhos brilhantes. Parecia o céu. Era como se Theo estivesse andando dentro de uma noite. As paredes tinham pequenas portas, várias. Portas pequenas, portas grandes, portas com maçanetas de formatos diferentes, mas nenhuma delas estava aberta. Theo caminhou devagar. O chão era liso. Theo olhou para as portas. Em uma delas havia uma placa: Sala das Coisas Perdidas. Em outra, Jardim dos Sonhos Esquecidos. Theo engoliu em seco. Uau! Disse. A Biblioteca dos Sussurros. Uma das portas estava entreaberta e nela estava escrito Biblioteca dos Sussurros. Theo não resistiu, empurrou a porta e entrou. A biblioteca era enorme, maior do que a biblioteca do castelo. As estantes eram tão altas que desapareciam no escuro lá em cima. E os livros? Os livros pareciam respirar. Eles faziam um som baixinho, como páginas virando sozinhas. O livro sem nome. No meio de uma estante, Theo viu um livro diferente. Ele não tinha nome. Era um livro azul escuro, com uma lua desenhada na capa. Theo pegou. O livro estava quente, e quando ele abriu, as páginas estavam em branco. Theo franziu a testa. Um livro em branco? E então, bem devagar, uma frase apareceu, como tinta surgindo do nada. O reino das portas escondidas está acordando. Theo leu de novo e sentiu um friozinho bom na barriga. A frase continuou. E você, Theo, foi escolhido para caminhar. Theo fechou o livro, respirou fundo. Eu? Eu fui escolhido? Uma risada baixinha ecoou na biblioteca. Theo se virou rápido e viu uma pequena luz flutuando perto do teto. Ela desceu devagar. Era como uma estrelinha viva, com bracinhos e perninhas finas. Ela tinha olhos brilhantes e um sorriso gentil. Oi, Príncipe Theo, disse a estrelinha. Você demorou. Theo ficou sem fala. Quem é você? A estrelinha deu uma voltinha no ar. Meu nome é Loomis. Eu cuido das portas. Theo piscou. Você cuida das portas? Loomis fez que sim. Sim, portas que aparecem quando alguém precisa de um caminho. Theo segurou o livro sem nome. E eu preciso? Loomis chegou bem perto. Hoje precisa. Um mapa que flutuava. Loomis conduziu Theo para fora da biblioteca. Voltaram ao corredor das estrelas e caminharam até uma porta enorme no fim. A porta tinha símbolos dourados e um desenho de uma lua no centro. Loomis encostou a mão na porta. A porta se abriu sozinha e Theo entrou. O salão era gigantesco. No meio, um mapa flutuava, mas não era um mapa de papel. Era um mapa feito de luz. Montanhas se moviam devagar, rios brilhavam, florestas balançavam como se tivessem vento. Theo ficou olhando. Isso é um mapa vivo? Loomis sorriu. É o mapa dos caminhos adormecidos. Theo deu um passo e o mapa reagiu. Uma parte começou a brilhar. O primeiro brilho.
O brilho apareceu em um lugar do mapa que Theo conhecia, perto do castelo. Uma pequena floresta. Theo franziu a testa. A floresta do Salgueiro? Loomis assentiu. Sim. Theo se aproximou mais. No mapa, a floresta parecia diferente. As árvores estavam meio apagadas, como se estivessem perdendo a cor. Theo olhou para Loomis. O que aconteceu lá? Loomis falou bem baixinho. Algumas portas estão se fechando. Theo sentiu o peito apertar. E se elas se fecharem? Loomis deu um suspiro. Alguns caminhos desaparecem para sempre, e quando isso acontece, sonhos também desaparecem. Theo ficou quieto, e então, bem devagar, ele perguntou: E eu posso ajudar? Loomis sorriu. Pode. O problema do reino. Loomis explicou que existia um lugar secreto por baixo do castelo, um lugar antigo, um lugar que só aparecia quando alguém precisava de uma aventura calma, mas importante. O Reino das Portas Escondidas. Esse reino cuidava de pequenas coisas, coisas que ninguém via, como sonhos que se perdem, risadas que ficam esquecidas, coragem que some devagar, noites que ficam pesadas demais. E quando essas coisas somem, o mundo vai ficando mais cinza, sem ninguém perceber. Theo escutou com atenção. Ele não queria que o reino ficasse cinza. Ele gostava de cores, mesmo que fosse um príncipe. Ele gostava de histórias e, principalmente, ele gostava de saber que em algum lugar crianças dormiam tranquilas. A primeira missão. Loomis apontou para o mapa. O brilho na floresta do Salgueiro ficou mais forte. Sua primeira missão é simples, disse Loomis, mas precisa ser feita com cuidado. Theo engoliu em seco. O que eu tenho que fazer? Loomis respondeu. Você precisa encontrar uma porta escondida dentro da floresta, uma porta que foi esquecida, e acordá-la. Theo arregalou os olhos. Acordar uma porta? Loomis riu. Sim, algumas portas dormem. Theo olhou para o mapa. O brilho tremia, como uma luz fraca. Theo respirou fundo. Eu vou. Loomis bateu palminhas. Isso! Eu sabia! O medo que não assusta. Antes de sair, Theo hesitou. Ele olhou para Loomis. E se eu me perder? Loomis se aproximou e falou com calma. Theo, sabe uma coisa? Todo mundo se perde um pouquinho na vida, até príncipes. Theo deu um risinho. Loomis continuou. Mas você não vai se perder de verdade, porque você vai caminhar com o coração calmo. Theo respirou e percebeu que ele não estava com medo. Ele estava animado. Era como se aquela aventura fosse exatamente o que ele precisava para o sono voltar depois. A chave de lua. Loomis tirou de trás de si uma pequena chave. Era uma chave dourada, mas não brilhava como ouro, brilhava como lua. Pegue, disse Loomis. Essa é a chave de lua. Theo pegou. A chave era leve, e quando Theo segurou, sentiu uma sensação boa, como um cobertor quentinho. Essa chave abre qualquer porta? Perguntou. Loomis balançou a cabeça. Não.
Theo ficou confuso. Então abre o quê? Loomis sorriu. Ela abre apenas portas que querem ser abertas. Theo achou aquilo muito inteligente. O caminho de volta. Loomis levou Theo até a escada. O corredor das estrelas parecia mais brilhante agora. Theo percebeu que quanto mais ele acreditava, mais bonito o lugar ficava. Loomis falou: "Quando você voltar ao castelo, ninguém vai perceber que você saiu." Theo piscou. "Ninguém?" "Não", disse Loomis, "porque o reino das portas escondidas cuida disso." Theo olhou para trás para o salão do mapa. "E você vai comigo?" Loomis deu uma risadinha. "Eu vou estar perto, mas a aventura é sua." Theo assentiu e começou a subir. O castelo, como se nada tivesse acontecido. Theo saiu pela porta escondida e ela se fechou. A parede voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Theo ficou parado, olhando. O castelo continuava quieto. O relógio batia. Toque, toque. O vento passava pela janela. Theo segurou a chave e então percebeu uma coisa. O sono ainda não tinha chegado, mas agora isso não incomodava, porque Theo tinha um plano e uma missão. A promessa do príncipe. Theo voltou para a cama, deitou e fechou os olhos. Mas não dormiu ainda. Ele ficou pensando na floresta, na porta escondida, na chave, em Loomis, e então, bem baixinho, Theo fez uma promessa. "Amanhã eu vou encontrar essa porta e vou ajudar o reino." O vento soprou de leve, como se o castelo aprovasse, e aos poucos, Theo sentiu o corpo relaxar. A cabeça ficou mais leve. E, finalmente, o sono começou a chegar, bem devagar, bem tranquilo, como um amigo que chegou atrasado, mas chegou. E assim termina a nossa história de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que o seu soninho chegue bem tranquilo. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Boa noite!